Rota do Turismo apresenta Fala Mulher. Aqui tem turismo, cultura, sabor e tradição. Apoio cultural Rotary Clube de Ribeirão Preto, Califórnia. Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. Contour Sertãozinho e Grupo Mulheres do Brasil. Fique ligado na próxima atração. Olá! Hoje a Rota do Turismo recebe em seus estúdios Leonardo Giovanni Moreira Gonçalves. Ele que é secretário de Desenvolvimento Turístico, Econômico, Esporte, Cultura e Lazer do município de Joanópolis, interior de São Paulo. E ele vai contar pra gente um pouquinho de como é secretariar 5 pastas e manter a relação entre o poder público, o Contour, empresários e turistas. E que tem um turismo diversificado, porque ele apresenta muitas cachoeiras, muitas belezas, faz parte, divisa de São Paulo com Minas, depois ele me corrige, e lá tem como eu vou falar? Nós temos um personagem que para muitos vai dar medo, mas para outros dá sim um prazer. Lobisomem. É isso mesmo, Leonardo? É isso mesmo. Joanópolis reconhecida como a capital do lobisomem, mas a gente tem muito mais. Primeiro, obrigado por me receber aqui. É um prazer estar aqui contigo, Adriana, e poder falar um pouco da nossa joia da Mantiqueira e poder também compartilhar com as pessoas as belezas que a gente tem aqui na nossa região. Nós estamos na região entre serras e águas, né? Então o nome já diz bastante para a gente. Joanópolis, você disse que tem muitas belezas, entre elas cachoeiras, o que mais? Ó, nós temos aqui a Cachoeira dos Pretos, que é a maior cachoeira visitável do estado de São Paulo, né? A gente brinca que é a nossa Torre Eiffel, aqui da nossa Paris. Mas a gente também tem o complexo do Gigante Adormecido, que é uma formação rochosa que a gente enxerga o gigante aqui de baixo, mas lá de cima você consegue ver toda a Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, e também do outro lado você consegue ver Minas, né? A gente faz divisa com Extrema aqui, que é o sul de Minas Gerais. A gente tem a represa Jacareí e Jaguari, que é a cabeceira do sistema Cantareira. Então ela abastece por meio de túneis a capital paulista, né? Então Joanópolis, Piracaia, Bragança Paulista, daí vai para Mariporã, Nazaré, Igaratá. São todas represas conectadas. Então isso também é um super forte do nosso turismo aqui. E além disso, a gente também tem um patrimônio arquitetônico, por conta de ter sido uma cidade cafeeira, uma igrejinha matriz, uma cidadezinha que tem 12 mil habitantes, né, Joanópolis. Então, a gente tem essas características ainda de um interior ainda preservado, né, bastante em transformação ainda, mas ainda preservado. E o mito do lobisomem, que eu acho que é papo para a gente falar daqui a pouco. Mas apesar da cidade ser pequenininha, vocês já são instância turística há muitos anos, né? Como vocês conseguiram conquistar a população? Porque geralmente cidade pequena, as pessoas gostam de ficar mais quietinha no teu canto, não gosta de muitos estranhos, e aí, muito pelo contrário, vocês incentivam o turismo. Como vocês conseguiram isso daí? Acho que esse é um tema bastante em disputa ainda, né? Por mais que a gente já tem bastante aderência no turismo, e as pessoas entendem, eu acho que ainda a gente vivencia uma disputa. Eu sou nascido e criado em Joanópolis, eu acho que essa disputa já diminuiu muito, né, do que a gente tinha no passado e do que a gente tem hoje, né? De como as pessoas percebem o turismo, percebem as belezas locais. Eu acho que isso vem muito de um processo da gente conseguir, aqui e ali na escola, ir trabalhando isso, né? Eu lembro de crescer aqui e ter na rede escolar, né, um professor ou outro que mostrava para gente que a gente está numa cidade muito bela, que a gente tem cachoeiras, que a gente tem montanhas, que as pessoas vêm para cá. Eu acho que a gente veio crescendo também, sendo incutido isso que existe um turismo. Só que eu acho que com o tempo isso se tornou uma política de governo também, né? Então
a festa de São João Batista que a gente tem aqui, que é a festa do aniversário da cidade, é a maior festa da região. São 100 mil pessoas que vêm para cá durante a festa, então é um movimento muito grande. Então a cidade ela também foi se construindo ao entorno dessa festa. Né? Joanópolis nasce de uma festa e ela cresceu em torno dessa mesma festa. Né? Então acho que tem um pouco de perceber esses turistas no território. E com a pandemia, quando muitos mercados fecharam, né, os grandes locais onde eram contratadas pessoas aqui em Joanópolis, a gente viu um boom de hospedagens aqui, né? O Airbnb, por exemplo, tem mais de 500 unidades aqui habitacionais em Joanópolis. Então, com isso, você viu muitas pessoas da zona rural apostando no turismo, né? Criando um chalezinho, criando um quarto. Eu brinco que a gente tem um bairro aqui em Joanópolis que chama Sertãozinho, que foi uma feliz descoberta esses dias, que nós temos um sertãozinho aqui. Mas o sertãozinho pequenininho, a nossa já tá Bem grandona, tá? pequenininho, bem pequenininho. O nosso é um sertãozinho bem pequenininho, mas chama sertãozinho. A gente descobriu eles, eu descobri eles, né, porque o sertãozinho está no mapa, e foi muito feliz porque eu descobri que tinha várias hospedagens ali que eles estavam oferecendo jacuzzi, né, água quente, e é muito interessante porque as pessoas estavam optando por ir lá por conta da jacuzzi, porque como é um pouquinho mais afastado da cidade, você fica preso, né, ali, e aí você, para ir para o centro mesmo, você demora quase uma hora, porque é afastado e estrada de terra. E aí eles criaram isso, ele se tornou quase um polo de jacuzzis ali do pessoal ir. Então, acho que tem um pouco de como as pessoas começaram a enxergar o turismo como uma fonte de renda também, né? Uma fonte de desenvolvimento dos seus próprios negócios, das suas próprias famílias. E agora, nessa gestão, a gente vem participando muito ativamente com a educação, fazendo alguns projetos educacionais, para que a gente possa realmente plantar essas sementes de um turismo mais brando, né? Onde a gente consiga envolver mais as pessoas e não ficar centralizado em só pequenos players do mercado. Legal. E, Leonardo, há quantos anos vocês são cidades de estância turística? E o que isso mudou para Joanópolis? Florianópolis é uma instância desde 2001, no momento ainda onde a gente tinha a nomeação das instâncias por meio de uma qualificação bastante política, né, do que é uma instância, né? Você eleva por meio da Assembleia Legislativa dos Estados, no caso de São Paulo, né? E aí você conseguia, por conta das características geográficas, belezas naturais, o patrimônio arquitetônico, elevar alguns municípios, né? Nessa época, alguns municípios foram elevados, muitos, e aí depois só que a gente começou a ter uma política mesmo, né? De o que define uma instância, o que define um município de interesse turístico. Então, desde 2001. Eu acho que com isso a gente começou a ter mais visibilidade de mídia também, né? Então, quando a gente fala que é uma instância turística, né, enche a boca de falar, a gente consegue trazer empresários para cá, a gente consegue trazer visibilidade de mídia para gravar nos nossos espaços, os atrativos eles se tornam ainda mais visitados com essa divulgação que não ocorre muitas vezes pela prefeitura, né? A gente brinca até que é uma divulgação orgânica. Né? A Cachoeira dos Pretos, por exemplo, que é o nosso principal atrativo, a gente brinca que nem precisa divulgar mais. Porque é tanta gente que a gente recebe lá que, na realidade, a gente precisa divulgar outros atrativos do município, porque esses não andam tão independentemente. Então, com o título de estância, a gente conseguiu uma maior consolidação dentro do mercado turístico do estado de São Paulo, né? Quando a gente não tinha os MITs, a gente tinha só 70 instâncias, que por muito tempo foi só 70 instâncias, a própria Precesp trabalhava bastante, a gente tinha os vídeos, tinha as feiras de turismo, então acho que foi um processo muito longo de consolidação de quais são, né? Muito provavelmente quem viajou bastante no estado de São Paulo nessa época, até 2015, foi quando a gente tem a nova lei dos MITs, provavelmente saberia de cor quais são as 70 instâncias, né? Porque elas sempre estavam na mídia, sempre estavam sendo posicionadas. E aí, com isso, a gente tem os recursos do DAD também, né? Que é o Departamento das Instâncias Turísticas, agora o Departamento Turístico do Estado, né? Ele conseguiu, por muitos anos, quando a gente tinha uma perenidade dos recursos, enviar os recursos para o município para realizar as obras de infraestrutura turística. E com isso a gente conseguiu, por exemplo,
asfaltar o acesso à Cachoeira dos Pretos, que eu falei que é o principal atrativo, que são 18 quilômetros da cidade. E são 18 quilômetros calçados, né, com asfalto, na realidade, e que permitiu a gente criar também outros acessos a atrativos importantes da cidade, a gente reformar as praças, a gente conseguiu construir um museu e tanto outras coisas que foram feitas ao longo desse período. Então, o título de distância dá essa visibilidade, mas também tem essa parte dos recursos, né, que acaba fazendo com que os municípios desenvolvam ainda mais, né? Por exemplo, agora dos MITs, salvo o melhor juízo, são 600 mil que eles vão receber esse ano, e as instâncias recebem 2 milhões e 500 mil reais. Então, é bastante diferente, né, as proporcionalidades. E como que é a relação de vocês com o Contur? Porque para vocês ser uma instância turística ou um MIT, município de interesse turístico, tem que ter o envolvimento do Contur e com os empresários. Como que vocês conseguem se adequar aos empresários? Porque no meio disso, nós temos editais, e nos editais existem uma lei de licitação, que você não pode Uhum. beneficiar os empresários da cidade. Como que vocês têm lidado com isso, Leonardo? Nossa, uma pergunta bastante enigmática e importante ao mesmo tempo, assim. Eu vou destrinchar ela um pouco de como está a nossa relação hoje com o Contour e talvez para chegar no seu segundo ponto. O Contour de Joanópolis é um contour, eu acho que ele sempre foi existente na cidade, em maior ou menor grau, mas eu acredito que nessa minha gestão, desde janeiro do ano passado, ele está muito pulsante, assim, muito questionador, vivo, com intrigas aqui, intrigas ali, mas questionando, porque eu entendo que esse é o papel dos conselhos mesmo, eles questionarem o que o poder público está fazendo, questionarem por que está fazendo X e não está fazendo Y. E aí eu já trabalhei na Prefeitura de Joanópolis no ano de 2013 para 2014, e do ano de 2016 para 2017, né? Foram outros períodos que eu fiz meus estágios aqui. E os contours, eles existiam também, estavam discutindo outras coisas, avançando no plano diretor, né? Renovando os planos diretor aqueles momentos. Fizeram algumas ações, né? Teve uma ação muito legal do Contour em 2013, que chamava Joanópolis se Mostra. Era uma grande feira onde eles conseguiram trazer para o comerciário essas ações. Então, cada comércio criou um evento durante um fim de semana. Então, era pizza com saxofone. Aí era um outro lugar que trouxe uma oficina de arte e colagem para acontecer durante o almoço. Então, foi uma grande reviravolta que teve. Eu brinco que foi uma virada cultural aqui da cidade. E foi promovida pelo Contour. E aí agora, nessa gestão, a gente conseguiu fazer também essas ações. Nós fizemos um evento de motociclistas, que foi muito legal, que se tornou agora, inclusive, item do nosso calendário oficial de eventos. Então, já está no nosso calendário oficial de eventos. Foi via Contour que nós conseguimos fazer. Nós fizemos também, no começo do ano passado, uma feira de saberes, que também foi via Contour, mobilizando a sociedade, os barraqueiros e tudo mais. A gente fez também os cursos, as oficinas, recebemos aqui, né, pela nossa região turística, o encontro das cidades turísticas entre Serras e Águas, né, que a gente tem, e o Contour também estava junto. Então, é uma parceria, vamos dizer assim, simbiótica entre o poder público e o Contour. Porque, mais uma vez, o Contour, ele não sobrepõe o poder público, assim como o poder público não sobrepõe o Contour. E existe muito essa discussão, né? Porque eu vejo alguns colegas meus secretários ou alguns prefeitos mesmo que não desconhecem tanto as funções de cada uma das entidades e é como se o Contour tivesse que fazer o papel da secretaria ou vice-versa, né? Mas são poderes distintos e precisam coexistir de alguma forma. E aí aqui em Joanópolis a gente tem colocado isso de uma forma bastante incisiva mesmo. Eu sempre falo para eles, olha, a gente tem 20 feriados esse ano, supondo, né? Não sei se são 20, mas estou aqui É um jogando. monte. Conta Mas tá tem chegando bastante. aí. Pode ser que sejam 20. Mas vamos lá, a gente tem 20 feriados esse ano. Olha, o poder público consegue fazer coisas nesses eventos, nesses feriados, né? Mas a gente não consegue fazer nesses. Vocês querem se mobilizar, vocês querem fazer, a gente consegue apoiar, sei lá, com um cachê artístico, a gente consegue apoiar o evento com um palco. Então a gente sempre chega e propõe, porque eles precisam entender que o poder público também é limitado, né?
acho que tem uma Mas crença. existe essa parceria, né? Que é o ganha-ganha. Sim. Não é só o Pois é. ganha-perde. E brincadeiras à parte, assim, financeiramente, a prefeitura quase sempre perde, né? Sim, porque Porque. vocês têm verbas, né, Uhum. específicas. E o que muitas vezes a própria população desconhece é que o que vem para o turismo só pode ser gasto no turismo. Sim, Se é da sim, saúde, não pode ser desviado para o não pode. turismo. Não, é uma lei orçamentária anual, que é votada pela Câmara, aprovada dentro da nossa LOA, né? E que também tem um plano de aplicação dos recursos, enfim, tem uma grande burocracia, a lei de diretrizes orçamentárias, que define também como vai ser gasto durante os 4 anos e tudo mais. E eu falei dessa questão da prefeitura sempre perder no sentido assim, é claro que quando a gente investe dinheiro no turismo, a gente está investindo na população, mas isso Sim. tira do caixa da prefeitura os recursos, né? A prefeitura não tem retorno direto. É muito diferente de um comerciante que quando ele faz um evento, ele, do mesmo momento que ele coloca dinheiro, ele já está recebendo. A prefeitura ela vai receber impostos que vão cair só no ano que vem, que muitas vezes você não consegue nem puxar se esse produto foi realmente emitido nota fiscal quando ele foi consumido, se esse serviço foi. Então, enfim, é um grande. Não é uma relação muito direta, né? E para o comerciário já é, né? Para os empreendedores é uma relação mais direta. É claro que você tem investimento a longo prazo e que você não vê, mas nesse caso de eventos, geralmente você já vê, né, o quanto que deu. Então, com isso, a gente tem feito algumas boas parcerias. Só que a gente sempre esbarra muito num grande entendimento de como a máquina pública funciona, né? E para mim é fácil falar isso hoje porque eu estou do lado de cá, mas é muito difícil também para quem nunca sentou numa secretaria ou nunca trabalhou em algum setor público entender esse grande mundo que é o lado de cá, né? Você estava falando das licitações e como elas funcionam e como a gente consegue ou não privilegiar o comércio local. Esse é um dos maiores dilemas, né? Porque todos os prefeitos, quando entram com o mesmo discurso, que a gente tem que valorizar o comércio local, que a gente tem que valorizar o artesão local, mas a gente sempre cai no mesmo entrave que a 14133, que é a nova lei de licitações, que coloca que a concorrência é nacional. Mas assim, o que a gente aprendeu aqui é que a gente consegue, a gente não pode limitar a concorrência, mas a gente pode preferenciar a concorrência. Então a gente faz, por exemplo, a festa de São João Batista que a gente tem aqui é o nosso principal evento. Então ela está aberta para todo mundo, colocar barraca, mas a gente tem algumas ruas temáticas que por anos, por décadas, sempre foi o pessoal de Joanópolis. E agora a gente precisava regulamentar ela dentro da lei, né? Então a gente criou uma série de critérios onde, se você é um grande empresário que monta barracas em outros municípios, você vai vir aqui e potencialmente você pode ser que você monte. Mas quem é de Joanópolis e já monta mais tempo tem mais pontos frente a essas pessoas. Então é como Que se a é gente tivesse. correto, né? Então a gente está equilibrando a balança, né? A gente não está restringindo a competição, mas a gente está equilibrando a balança, porque o meu barraqueiro aqui de Joanópolis, ele não vai para outros municípios, né? Ele só monta na festa específica há 30 anos. Então ele não tem pontos de outros milhares de eventos que quem é barraqueiro de verdade, né, que vai e monta aqui, monta em Extrema, monta em Joanópolis, monta em Piracaia, enfim, todos os municípios tem. Então, com isso, a gente conseguiu também preservar essas pessoas que por anos vêm montando barracas típicas, né? Aqui em Joanópolis, para critério de conhecimento, a gente tem a Rua Caipira. E na Rua Caipira, não lembro quando ela foi formada, eu imagino que seja lá 2005, talvez. Depois posso puxar também para verificar. Mas ela tem barracas construídas em madeira, com costaneiras e telha de barro. Então ela fica uma rua extremamente característica, rústica. A gente monta uma casa de pau a pique também, que é a casa caipira que a gente fala. E então ela tem características únicas assim. Mas hoje, inclusive, eu tenho reunião do Contour, né? E a minha ideia é que eu possa mostrar para eles o último processo licitatório que a gente fez, que era para as estruturas. E eu acho que isso é um pouco do como vem funcionando a relação, porque eu acho que a gente precisa explicar as coisas. A gente precisa também demonstrar como as coisas são feitas, né? Porque a gente falando, compras públicas são difíceis, mas cadê a materialidade disso, né? Então hoje eu estou brincando que eu vou ser bastante didático, porque é importante. Eu vou mostrar o processo mesmo de licitação para o Contour, que tem mais de 290 páginas para a gente poder contratar uma única empresa.
Então, eu acho que quanto mais a prefeitura entende o seu papel e as suas limitações, e o contour vice-versa, e eles entendem que é nas limitações de um, mas nas possibilidades do outro que a gente consegue avançar, é que a gente vai conseguir que os municípios se desenvolvam turisticamente. Leonardo, o turismo regenerativo ajuda um pouquinho nisso, né? Porque a Sim. partir do momento que você busca valorizar a comunidade local e a cidade, ela já facilita para vocês, porque você está trazendo o recurso para a cidade. Porque uma coisa que Uhum. a gente ouve muito quando se fala em turismo é, por exemplo, existem grandes cidades ou cidades que são consideradas turísticas ao extremo, que hoje elas estão repelindo aquele turismo de massa, porque são pessoas que só vêm para usar, utilizar do melhor que nós temos e não deixa nada para a cidade. Então, isso já Uhum. pode entrar dentro de uma licitação como um diferencial ou não. A gente tem um modelo de licitação que é um menor preço, né, ou maior preço, dependendo do modelo, se é um leilão ou se é um pregão, com maior retorno para a comunidade. E isso é possível. E aí o retorno pode ser colocado ou com valor econômico, ou com cursos ou possibilidades. É mais ou menos, por exemplo, assim, ó, a gente vai ter a instalação de um grande parque de eventos, vamos dizer assim. Vai vir um grande evento para Joanópolis. Mas essa empresa diz que ela vai arrecadar alimentos, que ela vai doar esses alimentos para as comunidades carentes e que parte dos recursos da bilheteria vai ser doado, por exemplo, para alguma comunidade de Joanópolis. Então, isso seria pontos nesse processo de licitação, onde essa empresa sairia na frente, frente a outras empresas que estão dizendo assim, não, a gente só vai fazer a exploração do espaço. Então, acho que isso é interessante, porque a nova lei de licitações, inclusive, ela trouxe essa possibilidade, né, de você conseguir não ficar focado só no menor preço, né, porque a prefeitura sempre contrata pelo menor preço das coisas, mas você conseguir também congregar Geração de preço e emprego e valor, renda, né? né? E isso, geração de emprego e renda, né? De um empreendimento vindo para a cidade que vai conseguir empregar pessoas da cidade ou da região, né? Porque alguns municípios também não têm nem às vezes populações qualificadas suficientemente para esses tipos de empreendimentos se eles são maiores, né? Então, hoje em dia é possível, sim, você conseguir trazer esses temas, né? Tem um modelo de licitação também que você consegue fazer estudos mais técnicos também, fazer compras focadas em parâmetros mais técnicos do que além do preço. Então, o turismo regenerativo pode entrar nessa atuada. O plano diretor de turismo de Joanópolis, ele é um plano diretor de turismo de base comunitária. E com isso, quando ele foi feito, eu não estava na época, né, foi em 2024, ele foi feito por inexigibilidade de licitação, inclusive, a contratação da empresa que executou, por conta dessas características únicas, né, de metodologia, de uso das documentações e consulta e participação ativa das populações locais. Então, a gente tem várias ferramentas hoje que propiciam um olhar mais atento do poder público também ao seu ecossistema, né? Por isso que vocês continuam há tantos anos como instância turística, é valorizando o comércio, valorizando a população e abrindo o mercado, Uhum. né? Agora me fala uma coisa, a gente ouve que secretarias dão um trabalho. E apesar que e outra coisa que a gente percebe também, que o turismo, ele não funciona sozinho. Ele Uhum. depende da pasta de desenvolvimento econômico, depende de esporte, de cultura, de lazer e tudo mais, porque todos trabalham entrelaçados. Mas se você cuidando de uma única pasta, não fica difícil para você? Você não tem hora que fala Olha, assim, socorro? olha, geralmente eu faço, falo bastante, viu? É, é bastante difícil, assim. A gente está nesse esforço aqui na prefeitura também da gente conseguir dividir, porque é uma pasta robusta, né? É uma pasta com são 5 secretarias nomeadas dentro de uma secretaria, mas ainda eu brinco que são 6, porque a gente tem eventos ainda, e eventos, para quem é da área de eventos, sabe o quanto que eventos são
tem muitas particularidades, né? Então, não é simplesmente você colocar um artista num palco e ele canta. Tem Tem o muito antes, o durante e pré, o pós, né? pós, tem contratação, e eu acho que isso para o setor turístico, né? Mas eu sou turismólogo de formação pela Unesp e fiz também meu mestrado em museologia na USP, então também estou na área da cultura e eu acho que eu trago sempre essas duas dores que a gente tem, né? Tanto da área da cultura ser super desvalorizada e as pessoas não quererem pagar cachê para artista, quanto a área do turismo também as pessoas acharem que é banal, né? Que não precisa de estruturação, né? Daí toda vez que a gente vai num destino sem estruturação, que a gente consegue ver que o turismo precisa É, sim de estruturação, ou quando a gente vai numa apresentação cultural que não tem tanta qualidade cultural, que a gente entende qual é a importância da gente conseguir qualificar e pagar os nossos artistas para que eles continuem se qualificando. Então, nesse grande esquema das coisas, onde tem muitos detalhes, eventos acabam tomando um super espaço da secretaria também. Então, há um esforço da gestão para que a gente possa fazer essa divisão, por mais que talvez os meus contemporâneos falassem que hoje a gente está no melhor momento da secretaria, porque a gente está mesmo, né? A gente tem um turismólogo concursado, a gente tem 2 auxiliares administrativos, 4 estagiários, 3 orientadores esportivos, e aí a gente tem os agentes operacionais, que cuidam das áreas de roça-grama, de zeladoria mesmo, né? Nas diversas áreas. A gente tem um eletricista também. Mas é esse corpo que eu falei para vocês aqui, deve ser no máximo 20 pessoas, sendo que delas 4 são administrativas, né? Executam funções administrativas para uma secretaria que executa ações o ano todo, né? E eu acho que tem uma e outra questão importante do que você está falando, que são ações finalísticas, né? Porque não são ações de meio, né? Por exemplo, não é contabilidade, administração, que isso a gente chama isso de ações de meio, né? Você está fazendo meio, você não está entregando. Mas todas as ações de esportes, turismo, cultura, eventos são ações de entrega. São ações que você precisa entregar alguma coisa, você precisa executar fisicamente, no espaço, as coisas e bem com feito, outras porque senão pessoas. É. o turista sai falando mal e aí não volta mais para a tua cidade. Pois Então é. é uma responsabilidade enorme. E me fala uma coisa, Leonardo, como que surgiu esse lobisomem aí no meio da história de Joanópolis? Olha, tem várias histórias. Eu sempre sigo duas, assim. A linha mais cronológica, para todo mundo saber assim, Joanópolis é uma cidade rural. A gente tem boa parte da população ainda na zona rural, né? Eu acho que a gente está com quase 30, 40% da população na zona rural. E a gente tem um perímetro urbano que perto do território ele é muito pequeno. Então, a cidade deve ser 10% do nosso território, são quase 700 quilômetros de estrada rural em Joanópolis, então é muito. Então, com isso, a gente sempre teve famílias muito numerosas, famílias com muitos filhos, e a gente sempre viveu nessa égide do mito do lobisomem, né? Que era o sétimo filho, seguido de 6 homens, sendo que o último não foi batizado pelo primeiro, né? Que sempre é o primogênito que batiza o último filho. E se esse filho não fosse batizado, lobisomem seria. E aí a gente tem Meu essa pai, história. coitado. Pois é, todo mundo tem. Então, essa história sempre foi nos contada, né? Tá no nosso folclore brasileiro. E para uma cidade com poucos habitantes, com famílias numerosas, né? Minha avó teve 11 filhos também. Não homens, mas não só homens, né? Foi mesclado ali. Eu acho que foi isso que tirou o risco de algum ser lobisomem. Então, as pessoas sempre tiveram essa crença. E aqui, geograficamente, eu acho que tem uma questão muito também do lobo-guará. Porque o lobo-guará, ele está presente na natureza aqui na nossa região, porque a gente está na Serra da Mantiqueira, que é a Mata Atlântica. E é até engraçado que a gente brinca que aqui do lado da serra é Joanópolis com o lobisomem, e do outro lado de lá é Extrema com o lobo-guará. O mascote deles é o lobo-guará e aqui é o lobisomem. Eu acho que tem muito essa mesma questão de como a gente olha para o nosso cotidiano e como a gente significa esse cotidiano, né? Então você imagina, pessoas idosas morando na zona rural, com muitos filhos, um lobo-guará arranhando a sua porta à noite.
Eu acreditaria que é lobisomem. Ou principalmente, quando a gente fala aqui que foi a Rota dos Bandeirantes, né, indo para Minas Gerais, a Fernão Dias passa aqui do lado, inclusive, os bandeirantes eram portugueses, não todos, né, mas portugueses que vinham para o Brasil e já tinham, vindos da Europa, esse grande mito, né, do rei Lincoln, do próprio da própria Roma, né, antiga, das transformações das pessoas em lobo, e aí você vem para cá e você se depara com um lobo-guará que é enorme, e você nunca tinha visto isso na fauna e na flora de outros países. Socorro! Então, socorro e vou correr. Então, essa história foi sendo passada. Tem alguns historiadores que contam também que os indígenas antigos já davam um nome a uma pedra que a gente tem que chama Pico do Lopo, que vem do latim lupus, né, de lobo, por conta do lobisomem. Então, acho que essas histórias foram sendo repassadas e sempre colocadas à prova aqui em Joanópolis e as pessoas foram acreditando. E aí a gente teve alguns historiadores que vieram para cá no passado, que escreveram 2 livros. A Maria do Rosário Tavares de Lima foi a primeira, lá na década de 90 mesmo, que chamava Lobisomem, a Assombração e Realidade. Ela faz mais um overview histórico, e aí ela consegue trazer um pouco das histórias de Joanópolis. Já o Paiva Júnior, que é um outro jornalista, vem para Joanópolis e grava os mais antigos contando histórias de lobisomem. Então tem gente contando que teve uma pessoa que é o oposto. Tem um que se transforma na delegacia, mas tem um que 2 policiais vão para uma casa, isso até é desenhado no livro, assim. E aí, quando eles chegam lá, os vizinhos estavam reclamando muito do barulho, eles olham pela janela e eles veem um homem se transformando pela janela. E aí há o registro que nunca foi registrado num boletim de ocorrência, porque os policiais nunca iam conseguir contar essa história. Então, tem o Bento Ainda Pinheiro, que mais está que aqui teve em uma Joanópolis. novela, né? Que apareceu o lobisomem, e viram esse homem pronto. Aí Pô, já fechou com chave de ouro. o Bento Pinheiro, que é um grande personagem aqui da cidade, né? Ele trabalha na zona rural há muitos anos, tem a cavalgada dele, então, um homem do campo. Ele conta que quando a filha dele era pequena, ele estava na casa e aí o lobisomem apareceu, porque ela não tinha sido batizada ainda. Porque o lobisomem vem atrás de crianças não batizadas, né? E aí ele pegou o fumo de corda, né? E aí afrontou o lobisomem com o fumo de corda, dizendo que ia fogo, que ele ia atacar fogo no lobisomem, e aí o lobisomem foi embora. Inclusive tem um livro dele que chama Bento Pinheiro, o homem que colocou o lobisomem para correr. Foi lançado, acho que no final do ano passado, ou no meio do ano passado, e que conta essa história da família dele, e dentro dessa história, desse livro tem essa história. Então, acho que E o na mito. tua graduação também, você escreveu um artigo falando sobre o mítico como produto turístico, o caso do lobisomem da estância turística de Joanópolis. Sim, porque eu acho que sempre fui encantado por isso, muito encantado. Como que, na realidade, papo mais cabeça, assim, a minha ideia estava sempre nesse encantamento de como que uma coisa que está na mente das pessoas, como que algo que é falado, como que uma história que é contada de geração em geração, ela pode ser apropriada pelo turismo e como que ela se materializa no espaço-tempo. Então, como que a gente materializa, por exemplo, o boitatá que está na nossa cabeça, ou como a cuca, o saci pererê, como as histórias que as nossas mães contam e contaram, que os nossos avós disseram, podem se tornar um produto turístico. E Joanópolis é um bom caso disso, porque a gente entra na cidade e a gente vê um lobisomem de 4 metros, enorme, está aqui no portal onde eu estou, inclusive. Aí você vai para outros comércios, você vê lobisomem enfermeiro, você vê lobisomem cachaceiro, você vê lobisomem apicultor, você vê lobisomem sorveteiro, lobisomem Por conta das vendedor. cidades, né? Então eles estão em todos os lugares. E isso que é muito legal. Como que o folclore brasileiro, que por muito tempo e ainda é bastante rejeitado frente a outros modelos de cultura, frente ao que é acreditado que é cultura erudita e o que é cultura popular, se materializou de uma forma que pessoas saem das suas casas para conhecer a capital do lobisomem. E que é isso que eu acho fascinante de conhecer e tentar entender esse processo. Aí foi nesse momento da graduação onde eu escrevi esse artigo
que discute um pouco a história do lobisomem no mundo e como ele vem para cá. E aí eu entrevisto naquele momento o Botequim da Cachaça, que era um empreendimento muito legal, que eles chamavam Boteco do Lobisomem, aqui em Joanópolis, onde eles tinham mais de 150 tipos de cachaça, e ainda cachaças tipo cura gripe, toma juízo, e tinha a língua do lobisomem, a cachaça do lobisomem, e tinha mais outras, assim, que faziam menção a esse mito. E é isso que é legal também, né? Como que então a gente começa a criar pratos gastronômicos para contar essa lenda. E é muito legal isso. Leonardo, me fala uma coisa. Hoje nós estamos próximos já da festa principal de vocês, que Uhum. é São João. Eu te falo Sim. que aqui em Sertãozinho, a nossa Sertãozinho, nós também temos um mês de quermesse, porque nós temos a paróquia São João. Que legal. Além dessa festa de São João, quais outras festas vocês têm durante o ano? A festa de São João é a nossa principal e que acaba tomando boa parte do nosso tempo para produzir ela, né? Porque são 4 palcos, então ela é uma coisa bastante grandiosa. Mas a gente tem um carnaval, que é um carnaval de marchinhas, um carnaval que a gente tem os bonecões aqui em Joanópolis, eles são bastante tradicionais. A gente tem rodas de samba, rodas de pagode durante o carnaval, então é um carnaval bem de interior, que acaba meia-noite e começa durante o dia, um carnavalzinho diurno. Aí a gente tem a festa do Divino Espírito Santo, que está acontecendo nesse exato momento, inclusive, que é uma festa também tradicional católica, do Reisado, que veio para cá. Tem uma menção à Rainha Isabel, que faz uma promessa ao Divino Espírito Santo, para que o Portugal não sucumba naquele momento, e ela consegue essa graça, então ela promete que sempre ela vai festejar o Divino Espírito Santo enquanto ela estivesse viva, e essa festa então acaba se perdurando até a atualidade, né? Então a gente está falando da época medieval e vindo para agora. E é uma festa da comensalidade, então você tem violeiros que cantam músicas autorais em homenagem ao divino, em celebração ao divino Espírito Santo, e eles vão passando em casa, levando essa mensagem do divino, levando o divino, né, que ele é representado pela pomba, né, para quem não é tão próximo ao catolicismo, ele é representado pela pomba, e aí no final eles param no último pouso, e nesse pouso a reza, né, o terço do divino, né, dessas novenas, é cantado a última ali, e aí todo mundo come um grande afogado, alguma coisa está sendo ofertada. Isso é o modelo atual da festa de Joanópolis, todas as sextas-feiras são assim, e aí no último dia, depois desse ciclo, é feito num grande espaço mesmo, aí vão os Seria cavaleiros, o no pessoal dia vai de de cavalo, Pentecostes, seria isso? isso, no dia de Pentecostes. Perfeito. E aí o pessoal vai com os cavaleiros, vai com as suas famílias para fazer uma missa, para rezar, mas é uma festa, para além da questão católica, uma festa muito cultural, né? A gente tem Goiás, Pirenópolis, que é o grande local onde a gente tem o divino, né? Inclusive com batalhas e tudo mais. Mas você tem elementos da festa que são muito bonitos, né? As bandeiras vermelhas com as fitas que você faz os 3 pedidos para o divino, o reisado, né? Você tem a imperatriz e o imperador, que geralmente são crianças, que levam no centro a pomba. Você tem toda a indumentária desses reis e rainhas que estão circulando pela cidade, as músicas, que são muito bonitas mesmo, né? Criadas com a viola caipira e com os cânticos litúrgicos, mas muitas vezes também falando um pouco da história da cidade, né? Aqui em Joanópolis a gente teve a Neide Rodrigues Gomes, que foi a criadora de boa parte das músicas do Divino daqui, que eles são ainda reproduzidos até hoje. Então você consegue ver características da própria cidade acontecendo, né? Dessas ladainhas. Então é muito bonito, é uma festa muito E vai emocionante. renovando as gerações, né? Sim, sim. Aqui em Joanópolis, inclusive, quem comanda o Divino é a Laís Ximenes, uma jovem mesmo, acho que a Laís não tem nem seus 25 anos, uma jovem impressionante, assim, a capacidade dela, o talento de cantar, o talento de tocar e o talento também de conseguir conduzir, né, os mais velhos nessa tradição e semear esse desejo neles dessa continuidade. Então, é muito bonito.
Aí a gente tem o Festival da Lua Cheia, que isso entrou no nosso calendário de eventos oficial, ele acontece em agosto. É um festival que a gente fez ano passado com contação de causos sobre o lobisomem, sobre outros mitos e lendas, um festival de cinema sobre esses temas, com oficinas artísticas que envolvem folclore, com apresentações musicais, com gastronomia. Então é uma ideia que surgiu no ano passado e que esse ano a gente vai fazer a segunda edição, que celebra as histórias contadas em volta da fogueira e que a gente possa sempre perdurar, né, essa cultura popular brasileira que a gente tem em cada um dos municípios. E aí, ao fim do ano, a gente sempre faz a virada do ano aqui em Joanópolis também, com a programação natalina e show da virada, né, para toda a população. Olha, eu não conheço Joanópolis, mas eu já estou com aquele gostinho do quero conhecer logo. Ainda mais que você falou que tem um sertãozinho aí também, né? Então Pois vamos lá. é. Eu aproveito para te convidar. Você veio recentemente no encontro que nós tivemos em Ribeirão Preto, que envolveu o secretário de Turismo e Contour. Você chegou a conhecer Sertãozinho ou não deu tempo? Não deu tempo, Que preciso pena. ir, mas fiquei bastante encantado já com a fala do Adilson, né, sobre a cidade, quais são as coisas que vocês estão fazendo aí e as belezas que Sertãozinho já tem, os parques. Fiquei bastante feliz, assim, mas acredito que eu possa conhecer, viu, porque no final do mês eu estou indo para Luiz Antônio, estou convidado para o pessoal aí também para estar num evento do Sicredi, para falar um pouco do empreendedorismo rural, o turismo rural e como isso se desenvolve. Então, vou estar na região aí também no final do mês e vai ser bem legal. Dia 28 é a reunião do Contour. Se estiver por aqui, será um prazer recebê-lo em nossa reunião. Te mando o convite, viu? Obrigado, obrigado. Isso é um prazer mesmo. Então, a região, na realidade, ela é muito boa, né? Eu lembro de ir outras vezes para Ribeirão e ter conseguido ir para Brodowski, que é um encanto, né? Museu Casa Portinari, a mesma casa, Batatais também, que tem a catedral, a igreja, né? Que é super bonita. A própria Ribeirão Preto também, com uns locais muito únicos, né? Estação Barrocão. Então, acho que a gente está num estado que tem muita coisa legal, né? Ali em Luiz Antônio, fiquei sabendo, estou indo para lá também para conhecer isso por conta do parque do Jataí, se eu não me engano, acho que é Jataí mesmo, que a gente tem a última reserva de cerrado do estado ali numa estação ecológica. Então, isso mostra o quanto que o nosso estado de São Paulo tem coisas interessantíssimas para a gente ver e o quanto que a gente explora, e por mais explorar uma palavra ruim hoje em dia, mas então como a gente desenvolve muito pouco os nossos potenciais, né? Como a gente Nós temos que acaba... conhecer mais a nossa macro-região turística, né? Uhum. Porque, por exemplo, em Luiz É, Antônio tem uma usina lá que é geração de turismo industrial, porque você vai lá, você conhece, você desperta. E falando em turismo industrial, a gente convida você para a Fena Sucro, que também é um legal. turismo de negócios. Então, são Uhum. várias coisas e uma coisa vai levando a outra. É isso que é bacana, Leonardo, né? eu te agradeço demais pela tua presença, pelo teu tempo e disponibilidade. Te convido para vir aqui em Sertãozinho quando você quiser, nos avise. E quando você tiver qualquer novidade aí em Joanópolis, conte com a Rota do Turismo. Porque se tem uma coisa que nós queremos é mostrar para o brasileiro que nós temos cidades lindas e bem pertinho da casa da gente. Então, conheça as macros regiões que você vai ver que o exterior perde longe para a gente. A gente tem muitas belezas. E como turismólogo, eu tenho certeza que você pode afirmar isso ou não. Com certeza, assina embaixo. Agradeço o convite mais uma vez. Venham para Joanópolis, venham para o Circuito Entre Serras e Águas. Se vocês sempre muito bem-vindos, com boa gastronomia, um bom banho de cachoeira e alguns uivos de lobisomem à noite. Venham para Joanópolis. Qual é o horário para fugir desse lobisomem? Ele é bonzinho, vocês vão ver. Ele é só um cachorro que precisa de carinho. Obrigada, Leonardo. Muito obrigada mesmo, Eu que viu? Um agradeço. abraço. O turismo nasceu para você, mulher, que ama viajar e descobrir o turismo regional brasileiro.
também é um canal de comunicação para as mulheres unidas, aquelas que sentem prazer em ver o sucesso de outras mulheres. Tenha todas as notícias na palma da sua mão. E se você quiser mostrar o seu negócio, saiba que aqui é o local perfeito para você. Rota do Turismo. Aqui você atrai mais pessoas para o seu negócio. Rota do Turismo, o canal de comunicação do turista conectado.